Mas, Ana, a nossa primeira pergunta da resenha aqui é uma pergunta clichê e a gente não fala com o convidado no off, que é pra pegar de surpresa. Exato. O nome do canal é Canal Estagiários. Então você, formado em jornalismo, com certeza já quando começou ali na arbitragem e tal, tem alguma história legal da época que você era iniciante ou estagiária, assim, digamos? Porque sempre sobra pro estagiário, não tem jeito. Não, eu acho que eu vivi o meu processo de estágio várias vezes, viu, Léo? Inclusive, estou vivendo agora um novo processo. Sim. Na minha forma de ver e enxergar o mundo, e eu explico para você que está em casa nos assistindo. Acho que dentro do futebol, a primeira coisa que eu sofri, assim, quando a gente é bicho, é aquela sacanagem de ter que limpar chuteira, sabe? Eu já participei de jogos regionais e judiaram de mim, gente, do meu primeiro jogo regionais. Eu uma moleca, eu tinha 18 anos. Eu acho que eu limpei mais de 40 chuteiras, suja, molhada, com chulé. Cara, e jogos regionais não é pra menino mesmo. Não é pra... Essa foi a primeira. E depois, como instrutora já, né, começando o trabalho de instrução. Então, quando você começa nesse novo mundo, né, que é deixar o campo de jogo e ir para a parte de gestão, de instrução, você prepara muita aula para os professores, né? Então, assim, muita separação de vídeo, então trabalhar até de madrugada, carregar muita água, muito colete. Sabe quando a gente vai para treinamento? Sim. Aquele cara que fica distribuindo colete. Pega todas as coisas que sobram ali, cara. E aí fazia as benditas listas do que tá faltando, do que não tá faltando, né? A gente fala de organização de treino. E aí, se falta o elástico, se falta o cone, a culpa é de quem? A novata. Ô, Ana, cadê o colete? Ô, Ana! Isso, aqui, ó, até a Siri. A Siri resolveu entrar em cena. E isso era muito engraçado, porque assim, quando você... Uma coisa é eu no início de carreira como árbitra. A outra é você já ter sido árbitra, já ter ido pra comunicação, ter tido um programa ancorado, aí você começa um novo projeto dessa forma, entendeu? Exato. Carregando água e assim, sempre carreguei. Agora um detalhe, mesmo depois que eu me tornei diretora, coordenadora de instrução internacional e tendo a honra de presidir uma comissão de arbitragem, sempre carreguei água. Eu acho que uma coisa que eu aprendi e tenho aprendido diariamente é que quanto mais a gente cresce em qualquer área, mais a gente tem que olhar com empatia para onde você começou e ser exemplo. Porque eu acho que quando um presidente de comissão vai buscar água, minimamente numa sociedade que a gente está carente de bons exemplos e de educação, o outro vai falar, peraí, minimamente eu preciso seguir isso. Então, mesmo presidindo uma das instituições maiores do país, né, eu tive na Confederação Brasileira de Futebol e na Federação Paulista, na função de gestora, sempre fiz isso. Então, acho que isso é um... O exemplo puxa, né? Eu acredito muito. Lógico que a gente é falho, eu já falei bastante, o meu timbre de voz assusta. A minha coach falando, até sem querer, às vezes você acaba sendo impositiva pela forma de ser, porque o árbitro a gente trabalha com autoridade. Sim. Então, esse é um dos pontos que eu tenho buscado melhorar muito e agradeço a Michele Sampaio por estar me acompanhando e me lapidando. E hoje, voltando para a comunicação, Léo, como jornalista, esse cuidado de como a gente vai fazer uma crítica, que ela seja construtiva e que não seja destrutiva, a maneira com que a gente se posiciona, o recomeço, porque eu fui jornalista, eu escrevi para jornais, trabalhei no rádio, numa outra época, né, na década passada. Aí você retoma agora, que eu estou retomando, é uma outra comunicação. O jornalismo digitalizado. Né? Na era do podcast, das redes sociais, que na minha época, tirando os grandes canais, isso ganhava público e audiência. Aquela coisa que você fazia pequena, né, nos menores, não aparecia. Sim. Hoje, não importa onde você esteja, você pode estar no pequeno, no grande, se você falar bobagem, se você se expressar mal, se você for infeliz numa colocação, isso ganha milhões, vira meme, vira piada, e isso pode acabar com carreiras, né? Então é um momento muito novo que eu me sinto estagiária, entendeu? Eu me sinto estagiária hoje, agradeço a respeitabilidade que o mercado tem comigo, mas eu me sinto um jovem, vamos falar assim, resgatando aí quando eu fui menina, reaprendendo essa nova era. E é interessante demais porque, aqui até o que o Thiago falou, né? Acho que o exemplo de uma pessoa com o currículo que você tem e continuar
né, na figura de linguagem que você usou, carregando água, dá também pra galera que tá olhando entender que assim, ela chegou até ali, né, e mesmo assim mantém a humildade de querer aprender. E a gente sempre, somos eternos aprendizes, Perfeito. né? Então a gente sempre tem que ter essa humildade de querer continuar aprendendo. Léo, eu falei uma coisa para os meus árbitros, se estiverem assistindo, quando eu assumi a Federação Paulista, e jovem, né? Eu fui a primeira mulher com 40 anos a assumir tamanha responsabilidade. E eu falei para eles em uma das minhas audiências com todo o grupo, que eu falava assim, eu vou cobrar muito de vocês, a exaustão, porque a gente vai trabalhar com excelência e a gente vai se inspirar na FIFA, mas eu também vou cobrar muito de mim. E eu tenho certeza que quando esse ciclo terminar, todos teremos crescidos e aprendido, né? E eu me comprometi com eles a evoluir, seja como pessoa, seja como gestora, seja como profissional. E eu espero ter entregado isso para eles e eu continuo estudando. Hoje eu falo muito de gestão também na Band Esportes, né, com Elia Júnior. Além de comentar futebol como um todo, eu acabo comentando esses bastidores, né, porque a gente viveu o bastidor. Então esse cuidado de estar aprendendo todo dia, de estar procurando estar falando com os profissionais da área, para não cometer nenhum tipo de injustiça e cada vez mais melhorar também a comunicação, ser mais assertiva, porque às vezes o meio do futebol, eu acho que você que conviveu, e eu não sei se você vai concordar comigo, ele é um meio de uma comunicação muito agressiva. Sim. Não estou me defendendo aqui, tá, Thiago? E assim, e para você sobreviver nesse meio, você acaba, lamentavelmente, se apropriando desse tipo de comunicação para se fazer respeitar. Só que quando você é homem, é entendido como normal, a gente normaliza isso. Agora, quando é uma mulher que se apropria dessa comunicação, e vai agir porque você precisa dar respostas, e a gente está falando que esporte é performance, é resultado, aí não pode ser visto, e aí é muito dura, e aí não fala com jeitinho. Por quê? Porque a nossa sociedade criou que homem pode falar firme, pode pisar duro, né, assim, e mulher tem que ser jeitosa, tem que ir de forma macia. E dependendo da área que você está atuando, com todo respeito a quem está me assistindo, não dá. No futebol é impossível. Não dá. Se você está falando de alta performance, de rendimento, não dá. Você tem que falar duro, sim. Você tem que se fazer entender. O seu grupo tem que saber que ele tem um líder que ele pode confiar, que não é um líder que vai, desculpa o termo, pipocar, mas que vai estar ali quando precisar dele, porque no futebol a gente sabe, não tem coisa pior do que você ter um líder que você sabe que não segura. Ele te pede uma coisa, você executa, e aí depois na hora que vem a cobrança, ele se esconde e deixa você sozinho. Isso é horrível. Eu falo porque eu vivi os dois lados. Eu fui árbitra, depois me tornei instrutora e gestora. Então, esse é um dos pontos que eu acredito e eu tenho investido muito para melhorar, para entender que isso não deve ser mais normal, entendeu, Léo? Assim, essa comunicação agressiva do futebol, ela tem que mudar. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser firme, a gente tem que cobrar performance em rendimento, mas a gente pode melhorar a nossa forma de fazê-lo. Sim. Eu acho que a gente pode ser um pouco mais cuidadoso, principalmente com o humano, e construir ambientes melhores. A gente sabe que o ambiente é estressante. Quando tá ganhando, tudo é festa. Rapaz, quando tá perdendo... Ninguém presta. E no meu caso, quando a gente tá acertando, tá mil maravilhas. Quando começam os erros, não é para qualquer um, não. É poucos que seguram o rojão e dão conta de bancá-lo. Sim. Então eu sei muito bem o que é isso e também entendo que a gente pode avançar e crescer cada vez mais. E eu gosto, um exemplo, de um treinador. Lógico que não estou falando aqui da forma com que ele se comunica. No dia a dia, existem questões que ele pode melhorar e cabe a ele melhorar. Mas eu vou citar como um exemplo positivo, acho o Dorival Júnior um lorde. Assim, ele é um comunicador nato. Mesmo em momentos de crise, mesmo quando se equivoca num comentário, ele se mantém sereno. É interessante isso, né? Você não vê ele perder a compostura. E quem trabalha ou trabalhou com o Dorival sempre fala muito bem dele no aspecto humano. Claro que no aspecto profissional cada um tem a sua preferência, mas no aspecto humano, assim... No trato, na respeitabilidade. Exato. Então ele é um profissional que eu particularmente admiro muito
bandeirei jogos do Dorival como treinador, né? Assim, não peguei ele como jogador, mas peguei ele como treinador e foram vários. Já participamos de mesa redonda juntos e quando estive na federação ele passou comandando um dos clubes no período em que ali estive. Então gosto muito da seriedade dele. Agora, coisas internas, aí são questões internas. Sim. Se a gente fosse falar sobre isso, a gente entra numa outra pauta. Seara, né? Porque aí a importância de liderar grupos distintos e lidar com estrelas, gente, não é fácil. Eu gerenciei FIFAs, né? Eu falo FIFA porque FIFA na arbitragem são estrelas. Uhum. Você lida com egos, não é pra qualquer um, não. É um belo... É um desafio, a gente vai comentar. É um belo desafio.